A paz! Eu me chamo Samara Silva, sou aqui da Paz Church de Novo Progresso. Eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Eu sou professora, eu tenho o privilégio de trabalhar no Reino de Deus, através do Ministério Infantil. Eu lidero o Paz Kids já há algum tempo, sou supervisora de setor. E eu quero contar um pouquinho assim da minha caminhada assim com Cristo, até chegar realmente assim a tudo isso que eu tenho feito no Reino de Deus. Quando eu fui para Cristo, eu me lembro assim que aos meus 20 a 21 anos de idade, eu tinha assim um sentimento no meu coração assim de um vazio, como se eu sentisse assim que dentro do meu coração havia um vazio muito grande, como se fosse um buraco, digamos assim. E nisso eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, uma amiga prof, e ela sempre falava assim do amor de Cristo, ela falava de Jesus, ela me convidava para a célula. E ela me falava assim que esse vazio só podia ser preenchido com Jesus. E eu olhava assim aquela conversa dela e não dava muito crédito, porque eu ia para festa, eu tinha namorado, então assim, a minha vida era conforme o que o mundo regrava. E para mim aquela era a verdadeira felicidade. Só que chegou um tempo assim que eu senti algo assim que como se meu coração doesse tanto que eu não estava mais feliz na vida que eu levava. Aí foi quando ela me fez o convite para ir para a célula, eu comecei a ir na célula, eu comecei a frequentar a célula. E assim eu tomei uma decisão de realmente assim começar a conhecer esse Cristo que ela tanto falava, porque eu bebia e eu via que o vazio do meu coração não preenchia, Eu ia para a festa e não preenchia. Eu fazia tantas coisas e não conseguia preencher aquele vazio que eu sentia. Foi quando eu comecei a ir para uma célula juntamente com ela e foi quando eu tomei a minha decisão assim de receber o Senhor Jesus. No início, assim, para mim foi algo muito diferente, algo muito novo, porque é um mundo assim totalmente diferente do que eu estava habituada, E quando eu tomei essa minha decisão, eu comecei a renunciar a tudo aquilo que eu vivia. Então, assim, eu comecei a renunciar ao mundo que eu tinha, de ir para festas, eu terminei o namoro que eu tinha, porque eu queria viver algo diferente com Cristo. E ela foi minha primeira discipuladora, ela me orientou muito na base da palavra. Ela me acompanhou durante algum tempo e eu vi assim como que foi fundamental ter uma pessoa ali comigo. Aí eu cheguei a fazer o encontro com Deus, ali eu tive grandes experiências, Deus ele foi tratando o meu coração e foi realmente preenchendo aquilo que eu sentia, aquele vazio que eu sentia. Eu lembro assim que após uns 2 anos com Cristo, assim, eu enfrentei uma enfermidade muito grande e eu vejo que se eu não tivesse com Cristo, eu não conseguiria suportar aquela dor, aquele tempo de sofrimento, Porque eu tinha um câncer e era algo assim que eu sentia dores durante todo o dia, toda a noite, eu tinha dores constantes. E o meu caso assim, já era um caso bem sério e poucas pessoas sabiam, porque eu era uma pessoa muito reservada, então quem sabia mais era a família. E eu sempre colocava diante de Deus, eu apresentava a Deus essa situação, para Deus assim, ele entregar a cura na minha vida. E eu lembro assim que chegou um tempo que eu parei de pedir. Eu falei para Deus que seja feita a tua vontade. Se for a tua vontade me curar, amém. Se não for, amém. Mas eu tinha uma convicção que eu já ia para a glória com Cristo. Então aquilo já não me afetava tanto. E foi quando assim eu menos esperava, eu estava num culto, Eu sempre gostei de estar na igreja, envolvida na igreja. Foi quando Deus assim ele me curou num culto, através de uma palavra, através da vida de um pastor. E aquilo assim, minha fé levou de um tanto que eu nunca assim senti uma experiência tão sobrenatural com Cristo naquele dia. Eu fiz exame, Eu fui no médico depois para ver, totalmente curada. E eu vi assim como que Deus ele foi generoso e maravilhoso na minha vida. E isso fez assim com que minha fé realmente ela se alicerçasse mais em Cristo. Eu comecei a ter discípulos, eu comecei a ter pessoas para acompanhar. Eu vejo assim que quando eu comecei a liderar a célula, essa responsabilidade me ajudou muito a firmar. Porque tinha momentos assim que eu como jovem vinha a carência, vinha a vontade de ter um relacionamento. Então era que eu falava assim que parecia que Deus ele não estava olhando para mim, parecia que todo mundo vivia feliz nessa área e não acontecia comigo. E eu falo assim que durante esses 8 anos, esse ano faz 8 anos, que realmente eu estou em Cristo solteira, eu vejo que a felicidade que eu procurava, eu só poderia encontrar realmente em Cristo. Porque hoje eu não sinto falta de relacionamentos. Que eu falo assim em relação a namoro. Hoje não é algo assim que a minha alma anseia.
eu vejo que é algo que Deus ele vai acrescentar na minha vida. E meu coração hoje ele tem a paz. Eu tenho assim, muita confiança, eu tenho muita segurança em Cristo. E foi isso que Deus colocou na minha vida. E algo assim que eu vejo hoje assim, muito na juventude, jovens muito desesperados, muito ansiosos, muito preocupados nessa área. Como que se o relacionamento em si fosse a solução de todos os problemas. Eu vejo que a gente, como jovem, eu como solteira, eu tenho que primeiramente me completar em Cristo, para depois eu querer me envolver com uma pessoa, depois eu querer realmente ter uma futura família. Eu vejo que é o ponto X que muitos jovens eles não conseguem se envolver no reino de Deus, porque eles procuram primeiramente essa área, que é a sua área pessoal. E quando eu vivi assim durante esses anos assim, realmente renunciando várias áreas da minha vida, eu pude compreender que tudo o que eu precisava estava em Cristo, A própria palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi buscando a presença de Deus, a face de Deus, tendo experiências com Deus, que eu pude assim ver o crescimento espiritual na minha vida, assim a forma como Deus começou a me usar na vida de outras pessoas. E isso assim trouxe uma alegria imensa e me traz alegria até hoje. E eu sou muito grata a Deus assim por ter me permitido ter essa experiência, me tirar do lamaçal do pecado, me tirar do laço de uma enfermidade que era para a morte, me dar uma segunda chance para poder assim realmente compartilhar para outros jovens, que vale a pena assim você colocar o seu coração diante de Deus por inteiro, você entregar a sua vida, a sua juventude, se envolver na célula, se envolver no discipulado, se envolver na sua igreja, porque é algo assim que é sobrenatural na nossa vida. E uma palavra que eu quero deixar para você jovem, que é Salmo 119, eu vou ler o versículo 9, que fala assim: como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, o que fez assim eu viver essa vida com Cristo, Embora chegou momentos que eu tive altos e baixos, Porque a gente passa por isso, o cristão passa por isso, mas foi me apegar na palavra de Deus, me apegar assim no meu TSD, no meu tempo, na intimidade, na oração, no meu discipulado, procurar me aconselhar com as pessoas corretas, que eram os meus líderes. Então tudo isso foi uma base para mim poder chegar realmente aonde eu estou hoje com Cristo, A cada dia assim dependente mais dele, mas a cada dia podendo servir ele com mais leveza, Eu vejo assim que o diabo ele não consegue prender em algumas áreas porque eu entreguei tudo para Cristo, eu confessei tudo para Cristo. E o que eu quero falar para vocês é isso, que você possa realmente colocar o seu coração, inclinar o seu coração ao Senhor, se aquieta no Senhor, não fica preocupado, desesperado com outras situações na sua vida. Eu sei que às vezes você pode ter um problema na família, ou até enfermidade como eu passei, ou pode ser um relacionamento também, mas a partir do momento que a gente entrega para Deus e confia no Senhor, Ele cuida com tanto zelo, com tanto cuidado, que as coisas vão se resolvendo assim, de uma maneira tão assim, sobrenatural, que você fica assim espantado. Meu Deus, meu Pai está cuidando de mim. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu espero que essa palavra, que esse pequeno testemunho tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus, amém.